2h15, o Gazeta Entrevista está de volta. O assunto agora é educação. Como eu anunciei no início do programa, nós vamos discutir agora um pouco do espírito da coisa que norteou a realização do 41º Congresso do Andes. O Andes é o quê? É uma Associação Nacional dos Dirigentes, dos docentes do ensino superior, dos professores do ensino superior. Então, parceiro, cerca de 600 pessoas, 600 professores de instituições de ensino superior estiveram aqui desde os dias 6 até hoje, dia 10, quando se encerra o Congresso. Estavam lá na Universidade Federal do Acre. E o professor Sávio Maia, quem vem explicar para nós aqui. Professor, prazer recebê-lo aqui novamente no Gazeta Entrevista. Queria agradecer muito a sua disponibilidade. Queria saber efetivamente, esse 41º Congresso discutiu o quê? Bom, então, primeiro, obrigado pelo convite. Esse 41º Congresso, ele representa também uma retomada das nossas atividades presenciais pós-pandemia. O Andes, como você está dizendo, parece uma sigla estranha, mas é a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. E a partir da Constituição de 88, nós conseguimos fazer com que aquela associação se transformasse em sindicato. Por isso que ele é chamado Andes, que é o Andes Sindicato Nacional. Então, a partir de 88, quando a gente teve a possibilidade, os servidores públicos, de se organizarem em sindicato, anteriormente não podia, era por isso que tinha associações. A ADUFAC aqui do Acre, por exemplo, entendi. Ela chama ADUFAC porque também nasceu, antes do Andes, nasceu a ADUFAC, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre. Hoje a gente se chama de seção sindical, já que o Andes ele é um sindicato nacional que abrange todas as universidades públicas das 3 esferas, tanto as federais, alguns institutos federais, as estaduais e as municipais. Nós só não temos representatividade das particulares. E qual foi a agenda de vocês nesse congresso? Bom, essa agenda, ela faz um balanço da atuação do sindicato no último ano. Então, como a gente tem congressos anuais, então nos congressos que nós chamamos, nós fazemos esse balanço da nossa atuação. Aí nós discutimos todos os fundamentos do nosso sindicato. O nosso sindicato, por ser um sindicato ligado às universidades, aos institutos federais e às escolas técnicas federais, os Cefetes, nós temos uma preocupação muito grande com o modelo de educação que deve ser implementado no país. Então nós temos um projeto de educação para o país e nós debatemos esse projeto no âmbito do MEC. Um dos fundamentos, por exemplo, para a existência da universidade, nós achamos que primeira coisa, para uma universidade federal, é o financiamento público. Então nós debatemos financiamento. Mas nós pensamos que não é só o financiamento público. É preciso que o docente da Universidade Federal ele tenha algumas condições. E nós achamos que essas condições elas precisam ser dadas para efetivar o ensino, a pesquisa e a extensão. E que para que o professor possa fazer ensino, pesquisa e extensão, ele tem que ter uma carreira, ele tem que ter dedicação exclusiva. Então nosso sindicato debate isso. Para além disso, como nós somos um sindicato formado fundamentalmente por pessoas que têm um conjunto de leituras, por intelectuais, nós nos preocupamos com outras questões que afetam a sociedade. Então, toda essa denúncia, por exemplo, do genocídio que está acontecendo com as populações Yanomamis, nosso sindicato vinha fazendo. Nosso sindicato apoiou, por exemplo, o acampamento Terra Livre, que foram feitos por comunidades indígenas em Brasília durante o ano de 2021. Então, nós temos um engajamento que vai para além da nossa preocupação, porque nós pensamos também na perspectiva da classe trabalhadora. Então, como classe trabalhadora, todas as questões ligadas à exploração dos trabalhadores, ligada ao racismo, ao machismo, à homofobia, nós temos isso como pauta nos nossos sindicatos. Então, tanto o Sindicato Nacional, a direção do Sindicato Nacional, como as nossas seções sindicais, elas têm essa preocupação. Bom, eu vou lembrar, nós estamos passando algumas das imagens do evento, estou vendo ali a Ângela Mendes, algumas, certamente, essa situação dos Yanomamis, isso deve ter sido pautado boa parte das discussões ali. Eu vi alguns vídeos em que havia manifestos, né? E no caso são manifestos mesmo de
protestos em relação àquela situação. Agora, o professor Sávio, eu queria saber de você o seguinte, foi no governo Lula, acho que na primeira gestão ainda, não, a memória me falha agora, mas foi no governo Lula quando teve um dos maiores movimentos grevistas, houve uma movimentação danada ainda no primeiro, o que para algumas pessoas isso é muito estranho, né? Uhum. Nossa, mas como? Se é governo Lula, como é que tem greve? Mas os professores de ensino superior foram bastante contundentes. Ano passado, vocês decidiram por não fazer greve. E como é que está essa agenda? Isso foi debatido no Congresso desse ano? Claro, como nós fazemos um balanço, essas questões vêm à tona. Nós fizemos greve, desde que eu entrei na universidade, nós tivemos ali enfrentamentos, quando eu era estudante ainda, com o governo Sarney, depois tivemos enfrentamentos com o governo Collor, com o Fernando Henrique, né? E tivemos greve com o Fernando Henrique, fizemos greve com o Lula, fizemos greve com a Dilma. Com o Temer e com o Bolsonaro, nós não tivemos condições de fazer greve por questões muito objetivas mesmo. O país ele não estava vivendo uma institucionalidade. O país estava vivendo um verdadeiro caos, uma negação do que seja a institucionalidade. Então é por conta de uma série de questões que afetavam a vida da população, o medo de um golpe a qualquer momento, são elementos que pesaram para não ter acontecido greve. Contudo, isso não significa que os trabalhadores e os docentes do ensino superior não tenham sofrido perdas. Por exemplo, nós estabelecemos agora no dia 7 já, após a instauração do novo governo no Brasil, dia 7 de fevereiro, nós instalamos uma mesa de negociação onde estavam presentes 8 ministros do governo e ele recebeu todos os sindicatos. Nós estamos representados lá pelo FONASEF e pelo FONACAT. O FONASEF é um fórum de sindicatos do Executivo e o FONACAT são da carreira de Estado. Então, fomos recebidos, agora no dia 7 estabelecemos uma mesa de negociação e nós estamos reivindicando, por exemplo, uma reposição salarial, que é uma reposição que é constitucional, inclusive, de quase 27%, 26,90%, que são só as perdas acumuladas durante o governo Bolsonaro. E nenhum dos anos do governo Bolsonaro, ele fez a reposição da inflação, que é uma coisa que está prevista na Constituição, que todo ano os servidores devem ter na sua database a recomposição, pelo menos, da inflação. Eu queria te interromper, cometendo uma indelicadeza, mas só para que a gente perceba o seguinte. Quando você fala que vocês montaram um grupo para dialogar com o governo federal, e você fala que 8 ministros de Estado estavam presentes, tem muita gente que ouve isso e fala assim, isso aí é conversa de compadre. Mas a questão não é essa. O problema é que você tem hoje elementos de um diálogo mínimo, institucional com o governo. Isso não significa em nenhum momento que, digamos, os dentes vão ser menos afiados, né? A questão não é essa. Claro que não. E é bom você colocar essa questão, então, porque nos 4 anos do governo Bolsonaro, todo ano nós íamos lá na nossa database, protocolávamos as nossas reivindicações, não se instalava a mesa, nem sequer eram respondidas. Então, para a gente perceber como não existia institucionalidade, já que o governo anterior reclamava tanto que jogava nas 4 linhas da Constituição, as 4 linhas da Constituição prevê que as representações sindicais sejam recebidas e que se estabeleça mesa de negociação, e não se estabelecia. Então, esse é um dos indícios de que a gente não estava vivendo a institucionalidade que eu estou colocando aqui. Não tinha institucionalidade, não se estabelecia mesa de negociação. Bom, e dá para fazer uma síntese em relação a esse ponto da agenda, do que foi debatido no Congresso? Bom, nós primeiro estabelecemos uma mesa, e ela, a partir do momento que ela foi instalada, nós já marcamos agora para a próxima semana aí uma rodada onde nós vamos apresentar as nossas reivindicações e o governo com suas contrarrazões. Então, está estabelecido para a próxima semana, já começa as chamadas rodadas de negociação propriamente dita, porque essa primeira mesa do dia 7 foi uma mesa de instalação. Bom, um dos aspectos que você destacou aí foi a questão do financiamento, não é? Do ensino superior. Isso é polêmico
porque eu vou tentar ser bem, talvez até superficial. Quando ele fala a respeito do financiamento da educação no ensino superior, ele está falando assim, ó, é obrigação do Estado garantir o ensino público superior com qualidade. Pode parecer uma frase óbvia, mas aí isso, em certa medida, está dizendo o seguinte, olha, iniciativa privada é daqui para fora. Esse campo aqui é de atuação do Estado, do poder público. A entrada da iniciativa privada nas universidades federais, como é que isso foi discutido no 41º Congresso? Bom, esse digamos assim, um trauma para nós. Porque o orçamento destinado à educação no Brasil, ele nunca ultrapassou 4%. Sempre fica oscilando ali entre 3,5% e 3,8%. Do nosso PIB inteiro, a fatia destinada à educação é de 3,8%, 3,5%, vai oscilando. E desses 3,8%, 3,5%, para, digamos assim, para a atividade fim propriamente dita, é 1,5%. Nossa, 1,5%. Boa parte, por exemplo, eu sempre chamo a atenção das pessoas que, durante os governos Lula, viram um crescimento enorme da Universidade Federal do Acre, inclusive na ampliação de vagas, mas também na construção de vários blocos, teatro, centro de convenções, melhorou a infraestrutura da medicina, com laboratórios. No interior também. Levou para o interior, criou o campus de Cruzeiro do Sul. Então teve um investimento grande. Aí eu digo assim para as pessoas, mas olhem ao redor da UFAC, olhem o tamanho da Uninorte, olhem o tamanho da UVERS, agora era FIB-FAAL, FAMETA, e uma série de outras universidades que chegaram aqui e que se aproveitaram do recurso público. O FIES, o financiamento estudantil, que vai para essas universidades para bancar alunos carentes, inclusive, que ficam endividados no final do curso, ele vem também do governo federal. Então essas universidades não cresceram porque a renda da população acreana não consegue pagar a mensalidade nas universidades particulares. Porque então, houve dinheiro público. Porque veio dinheiro público para fazer o financiamento, para as bolsas, que vão para essas instituições. E que deixaram de ir para as federais. Que deixaram de ir para as federais. Então, nesses nossos balanços, a gente tem uma exigência nas mesas de negociação, que é recurso público para a instituição pública. Então é uma bandeira que a gente defende, é uma bandeira que a gente coloca. Mas assim, no geral, se fosse fazer um balanço do Congresso, esse Congresso ele é um Congresso muito grande. Temos aqui quase 700 pessoas, entre delegados, observadores e pessoas que vieram para o Congresso como convidadas, e eles fizeram aqui, a gente fez um debate que são pessoas de todo o Brasil, com uma diversidade enorme de posições, pessoas que estão ligadas aos maiores centros de pesquisa do Brasil, com pessoas de outras universidades que estão mais distanciadas desse mundo. Mas assim, o que é importante nisso é que a gente tem um objetivo que é comum, que nos une, e por isso essas pessoas vieram para cá e propiciaram um debate no seio da Universidade Federal do Acre. Quando eu fiz o convite lá no Congresso de Porto Alegre o ano passado, para essas pessoas irem para cá, a gente teve praticamente unanimidade das pessoas querendo vir. Foi mesmo? Eles veem o Acre como uma terra que ainda é muito promissora. As pessoas queriam saber mais da vida do Chico Mendes, queriam saber mais de como é que a gente deixou esse debate sobre a florestania, sobre os povos da floresta, que eu vi os entrevistados anteriores aqui falando, como é que a gente deixou essas pessoas serem encobertas novamente. Porque tem o grande chapéu da floresta que cobre essa vivência das populações originárias, das populações seringueiras, das pessoas que vivem do extrativismo aqui, e eles são, digamos assim, encobertos. Parece que não existe para a estrutura governamental atual do Acre. E as pessoas lá de fora têm essa curiosidade. Queriam ir para as reservas, queriam visitar as reservas, alguns queriam ir para as terras indígenas, para conhecer. Então, a gente estava colocando para eles as dificuldades, nós estamos no período do inverno aqui, então seria muito difícil, e eles vêm com uma agenda muito também definida para o Congresso. Mas essa curiosidade despertou e é tanto que mobilizou essas pessoas para virem para cá. Professor Sávio, me diga uma coisa, para finalizar nossa conversa, que já estão me dando carão aqui. Deu para alimentar, deu pelo menos para a gente vislumbrar, encontramos o túnel para ter uma luz no fim dele, pelo menos encontramos o túnel? Olha, roubaram o túnel, né? Não, nós somos muito cientes de
que fizemos nas nossas avaliações, uma perspectiva de enxergar o rumo para o que vai ser o Brasil daqui para diante, e nós sabemos que nós não podemos parar de fazer mobilização, parar de ir para a rua, porque a eleição do governo Lula não significa que a gente deu fim ao fascismo, que acabava com a institucionalidade desse país. Então a gente está muito ciente, eu acho que é uma questão muito consensual, de que nós vamos precisar nos mobilizar mais ainda para que a gente possa, pelo menos, ter uma perspectiva de um país que seja mais inclusivo, de um país que seja mais tolerante, de um país que abandone essa política de armas, porque a arma só serve para matar. E não adianta botar a arma na mão de todo mundo, porque vai virar um verdadeiro genocídio. Então é isso que o nosso sindicato está pensando e quer projetar para frente. Muito obrigado, professor Sávio. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a sua presença aqui, professor. Lembrar que o terceiro bloco, Verágua, a água mineral dos acrianos. Bom final de semana e até segunda.